Ladies and gentlemen, essa noite teremos um grande espetáculo. Um embate muito aguardado entre essas duas airfryers top de linha do mercado. Eu sou Ted Frango e ao meu lado está Bob Fritas, que vai me ajudar a comentar essa luta. É isso mesmo, Ted. Hoje a noite promete, pois o campeão da Philips Valita enfrentará seu mais novo concorrente do mercado, o queridinho da Philco. Quem será que vai levar o cinturão de melhor airfryer de 2021? Olha, Bob, essa luta não será fácil para o campeão da Valita, pois o desafiante é peso pesado e veio cheio de novidades. O campeão da Philips Valita é peso pena e já está no mercado há um bom tempo. Será que ele ainda tem fôlego para enfrentar um novato em ascensão? Bem, Ted, ele tem uma verdadeira legião de fãs e uma fama de ligeirinho, então essa briga promete. E lá vem o campeão entrando no ringue, seguido pelo desafiante da noite. E a multidão delira, isso sim é um espetáculo. É isso mesmo, Bob. E o juiz já está se posicionando. Do lado esquerdo do ringue nós temos o campeão atual da Philips Valita com 31 centímetros de altura, 28 centímetros de largura, 38 centímetros de comprimento e pesando 5,4 quilos. Philips Valita Viva RI 9217. E do lado direito do ringue nós temos o desafiante da noite. Ele é o mais novo prodígio da Philco, com 37 centímetros de altura, 33 centímetros de largura, 31 centímetros de comprimento e pesando impressionantes 7,3 quilos. Philco Open PFR 2200P. Ted, nós temos um verdadeiro gigante no ringue, mas parece que o campeão da Philips Valita não se impressionou. Ele está com um olhar muito confiante, apesar da grande diferença de tamanho e capacidade. Será essa noite uma luta de Davi contra Golias? Disso eu não sei, Bob, mas com certeza teremos um grande espetáculo. E o juiz chama os dois para o centro do ringue, para passar as coordenadas do início da luta. Ted, acabamos de receber a informação que o juiz não julgará a capacidade dos nossos competidores. Esse critério foi considerado irrelevante para o embate, já que a proposta das duas é diferente, sendo a Philips Valita para 2 pessoas, ideal para um casal, e a Philco para uma grande família de até 6 pessoas, o que torna a luta mais justa, hein, Ted? Perfeito, Bob. E a luta começa. Nesse primeiro round, o que está em jogo é o design. Temos a Viva RI 9217 com a tradicional gaveta com puxador integrado, na cor branco e vermelho, estilo minimalista com controles analógicos e formato de ovo cortado em cima e embaixo. Já o desafiante PFR 2200P vem com um formato mais quadrado alongado, estilo mini torre de computador, com controles digitais em preto brilhante e aço inox, na maior parte da frente do aparelho. Ted, parece que o juiz vai dar um ponto para o desafiante com a aparência de mini system dos anos 90. Embora o formato de ovo com as pontas cortadas da Valita tenha agradado muita gente também, mas aqui a unanimidade é o design do desafiante Philco, não tem pra ninguém. O próximo round é o acabamento. Temos a Valita Viva com plástico de boa qualidade por todo lado, polido ao seu redor e fosco em cima e embaixo, e com botões de fácil acesso. Sim, Ted, mas nem tudo são flores. Tem alguns problemas identificados pelo juiz. Embora não hajam rebarbas, parece que há encaixes mal feitos e vãos entre a gaveta e o corpo do produto. Além do mais, há uma folga muito evidente no botão de temperatura, que não garante a precisão desse ajuste importantíssimo para o preparo dos alimentos. Você tem razão, Bob. O juiz acabou de garantir mais um ponto para o desafiante pelo seu acabamento premium, encaixes perfeitos, plástico polido de boa qualidade e partes em acrílico e inox. O round 3 agora é a durabilidade, Bob. Acho que o campeão leva essa, hein? Concordo, Ted. O plástico da Philips Valita parece esconder melhor as manchas de gordura e arranhões. Além do mais, o acrílico da frente da Philco parece ser bem frágil, um verdadeiro ímã para manchas de dedos. Os micro-arranhões são uma realidade constante. A parte inox também pode apresentar pequenos amassados e arranhões, se não tiver bastante cuidado. E o juiz já decidiu, esse ponto vai para a Philips Valita Viva e foi um ponto justo. Vem aí o quarto round, Bob. Dessa vez o critério são os acessórios. É o ponto fraco do campeão da Philips Valita, hein? Isso mesmo, Ted. A Philips Valita Viva vem apenas com 6º.
Tem alguns outros acessórios que são vendidos separadamente, o que aumenta mais o preço do produto, que diga-se de passagem, já é bem caro. Verdade, Bob. Enquanto isso, o desafiante da Philco vem com 4 acessórios incluídos na caixa junto com o produto. São eles o cesto, coletor de gorduras e mais 2 assadeiras. Sim, Ted, esse ponto é certo para o desafiante, não tem nem o que discutir. Estamos no 5º round e agora o critério é velocidade de preparo dos alimentos, Bob. Acho que o campeão da Philips Valida leva essa, hein? Com toda certeza, Ted. Embora a Philips Valita Viva RI92 tenha menos potência que o desafiante, são apenas 1.425 watts contra 1.800 da Philco, ela tem uma tecnologia patenteada chamada Rapid Air, que faz o ventilador girar muito mais rápido, criando um maior fluxo de ar e favorecendo a troca de calor mais eficiente. Junte isso à sua menor capacidade de apenas 2,2 litros, temos uma velocidade de preparo aproximadamente de 30% mais rápido que todos os seus concorrentes no mercado. Isso é um fato, não há o que discutir. Perfeito, Bob. Mas nem tudo são flores para o campeão da Philips Valita, Bob. Porque entramos no round 6 e o quesito agora é nível de ruído. E sabemos que ventania faz barulho. Exatamente, Ted. Graças ao verdadeiro furacão que o ventilador da Philips Valita Viva cria e acelera o processo de preparo, também causa um inconveniente bem perceptível, um ruído muito alto de turbina de avião prestes a decolar. É, Bob, dizem as más línguas que você precisa se segurar em algo na hora de abrir a gaveta da Airfry, porque se você for magrinho, há um risco de sair voando, meu amigo. É mesmo, Ted. Esse ponto vai para o desafiante da Philco, que consegue ser uma das airfrys mais silenciosas do mercado atual e com um ótimo desempenho no preparo dos alimentos. Essa foi barbada, hein? E vamos para o round 7 agora, Bob. Dessa vez sobre a distância da tomada. Esse sempre parece ser o calcanhar de Aquiles das airfrys. Você está certíssimo, Ted. O cabo curto é um ponto em comum com todas as devidas segurança. Cabos de força longos podem ter superaquecimento e podem causar incêndio. Por isso, a Valita Viva tem apenas 83 centímetros de fio, enquanto o desafiante tem 1 metro. Só um pouco a mais, porém suficiente para levar esse ponto. Muito bem explicado, Bob. Round 8. Agora o juiz vai avaliar a firmeza da alça ou pegador. Esse é um ponto muito importante para a segurança do consumidor. Correto, Ted. O manuseio da cesta quente é um momento muito perigoso e pode causar um acidente de queimadura grave. Portanto, a alça tem que ser muito sólida e firme para reduzir ao máximo esse perigo. No caso da Philips Valita, esse item foi muito bem projetado e atende de forma eficiente o manuseio do cesto. Já o desafiante da Philco tem uma alça não muito bem projetada. Ela é meio bamba e com um acoplamento um pouco complicado. Tem até uma travinha de segurança, mas não é muito confiável e requer bastante atenção de quem a segura. É, Bob, esse ponto sem dúvida vai para a Philips Valita Viva. E entramos no round 9 e o critério é antiaderente. Sim, Ted, mas a questão aqui não é quem tem o melhor Teflon, e sim quem realmente tem Teflon. Porque embora a Philips Valita Viva tenha as paredes do cesto e gavetas inteiras com uma película escura, aquilo não é antiaderente de verdade, é apenas uma tinta preta, bem fácil de riscar. Já a Philco PFR 2200P tem Teflon de ótima qualidade, tanto no coletor de resíduos quanto no cesto inteiro, então é óbvio que esse ponto vai para a Philco. Nossa, Bob, eu jurava que aquilo era Teflon. Acho que muita gente também achava isso, hein? Sim, Ted, muita gente comprou gato por lebre nesse item, achando que estava levando para casa uma airfryer com Teflon antiaderente e na verdade estava levando apenas tinta preta. Inclusive eu vi várias pessoas no YouTube fazendo reviews e mostrando como fazer a queima neste produto, sendo que não tem Teflon. Nossa, coitadinhas, pagaram o maior mico. Agora chegamos ao 10º round, Bob, e esse critério incomoda muita gente, e é soltar fumaça. Uma fumaça branca que sai da chaminé da Airfry. Isso é normal em todos os modelos, Bob? Claro que não, Ted. A maioria das airfryers do mercado não solta fumaça. Em alguns casos, quando isso ocorre, é porque usa a airfryer ainda com restos de gordura de um preparo anterior. Ou seja, se usa a airfryer mais de uma vez sem limpar seus acessórios. Mas no caso da Philips Valita, isso é uma característica do produto. Qualquer alimento mais gorduroso que você preparar nela vai fazer bastante fumaça. E isso não ocorre no seu concorrente da Philco. Mas, Bob, o que diz o manual do aparelho sobre isso? Isso é normal? Bem, Ted, o manual fala que isso é normal no preparo de alimentos mais gordurosos.
e que isso, embora possa superaquecer o produto, não é suficiente para prejudicá-lo, e até coloca a culpa disso acontecer na falta de limpeza pelo consumidor. Mas sabemos que esse monte de fumaça é um problema crônico das airfryers da Philips Valita, e não apenas desse modelo especial. Então não adianta querer colocar a culpa na higiene do consumidor. Então, Bob, temos mais um ponto para a Philco, hein? Já que ninguém gosta de sua cozinha defumada, ou até mesmo você saindo com um perfume de bacon depois de preparar uma costelinha. Verdade, Ted. Já pensou você sair com cheiro de frango frito depois de preparar umas asinhas de frango? Ué, Bob, não entendi. O que há de errado com o cheiro de frango frito? Nada, Ted, nada. Entramos no 11º round. Os nossos lutadores já estão exaustos, mas a luta continua. O critério agora avaliado pelo juiz é a facilidade de limpeza. Item importantíssimo, hein, Bob? Com certeza, Ted. Em alguns casos isso pode ser uma verdadeira dor de cabeça para os consumidores. Embora aqui as duas são relativamente fáceis de limpar, principalmente por fora, por dentro a coisa muda de figura. A airfryer da Philco é bem fácil de lavar seus acessórios. O antiaderente é de boa qualidade e não tem muita quina ou cantinhos difíceis de acessar. Suas assadeiras, embora não tenham teflon, com auxílio de uma escova de cozinha é possível realizar a limpeza sem maiores problemas. Já na Philips Valita Viva a realidade é um pouco diferente. O fundo da gaveta tem um entalhe em forma de estrela do mar, segundo o fabricante é para melhorar a circulação do ar quente, mas que dificulta um pouco a limpeza, sem falar de um calço de metal que ajuda a apoiar o cesto no lugar, mas é meio inconveniente na hora de limpar, podendo até machucar as mãos se não tiver cuidado. O cesto também é meio chatinho de limpar, com uma bucha, mas isso é normal na maioria das airfryers. Esse ponto vai para a Philco, com certeza. Perfeito, Bob. Estamos no 12º round. Agora o juiz irá avaliar a segurança térmica e elétrica dos lutadores. Isso é algo extremamente importante para o dispositivo elétrico-eletrônico e garante a segurança do usuário, né, Bob? Com certeza, Ted. Nesse quesito, as duas airfryers se saem muito bem. A Philips Valita vem com um cabo de força de 3 kg de 20 amperes. Seu corpo é bem isolado, quase não esquenta durante seu funcionamento. Temos que ter cuidado apenas com sua chaminé. A saída de vapor chega a impressionantes 200 graus Celsius. Pode causar queimaduras severas a quem encostar ali por acidente. A Philco PFR 2200P não tem esse problema, embora sua chaminé também seja bastante quente. As temperaturas não são tão elevadas, ficando na faixa de 120 graus Celsius. O corpo da Philco também não esquenta muito durante seu funcionamento, o que é bem bacana. O seu plugue de força é de apenas 10 amperes. Mesmo assim, não foi percebido nenhum aquecimento no cabo, mesmo depois de um preparo longo na potência máxima. Eita, Bob, esse round está difícil, hein? Parece que os dois lutadores fizeram o dever de casa. O que o juiz vai fazer agora? Bem, Ted, ele vai avaliar agora a grade de proteção da resistência e a fuga de tensão, que no caso da Philco PFR 2200P, esse item existe e protege a resistência, além de que sua fuga de tensão é baixa, algo em torno de 40 volts. Já a Philips Valita Viva perde nesse quesito, pois ela, além de não possuir a grade de proteção, deixando a resistência exposta, também tem uma fuga de tensão na faixa de 80 volts, o que é praticamente o dobro da sua concorrente no ringue. Esse soco da Philco foi certeiro, hein, Bob? Deixou a Philips Valita vendo estrelinhas. Verdade, o ponto vai para a Philco, com certeza. E chegamos finalmente ao último round. O 13º round é o decisivo, onde será feita a avaliação do custo-benefício. Chegou a hora da verdade, né, Bob? Sim, Ted. A desafiante da Philco tem um valor estimado entre R$ 780 até algo em torno de R$ 1.200, mas nesse momento ela está em promoção por R$ 735 na loja Shoptime e incríveis R$ 399 na loja Vila Móveis. Já a Philips Valita Viva RI 9217 começa em algo em torno de R$ 1.250 até absurdos R$ 1.650, sendo que entrou em promoção na loja Polishop por menos de R$ 1.000 por causa do aniversário da loja. E o menor valor encontrado online foi de R$ 850 na loja Vila Móveis. Eu nunca comprei na Vila Móveis, por isso eu não posso garantir a veracidade dessas ofertas, mas na Shoptime e Polishop a compra é garantida. Lembrando que todos os links das promoções que foram mostradas aqui estão na descrição deste vídeo. Bem, Bob, já chegamos ao final da luta. O juiz já está fazendo a contagem dos rounds para anunciar o vencedor. Vamos aos pontos. Design fica para a Philco, acabamento fica para a Philco, durabilidade fica para a Philips Valita, acessórios fica para a Philco, velocidade de preparo fica para a Philips Valita, nível de ruído para a Philco, distância da tomada para a Philco, firmeza da alça do pegador para a Philips Valita.
Antiaderente para Philco. Soltar fumaça fica para Philco. Facilidade de limpeza para Philco. Segurança térmica e elétrica para Philco. E o custo-benefício para Philco. E a vitória com folga é da F5 Philco Open PFR 2200P. Que espetáculo, meus amigos! Ted, a Philips Valita Viva é muito famosa e tem muitos fãs, mas dessa vez não deu pra ela. Ganhou em 3 quesitos, mas perdeu em 10. Foi nocaute técnico. Ei, Philco, você ganhou, mas não levou, porque todo mundo sabe que tudo isso não importa. No final, o que importa é chegar primeiro. É mesmo, Philips? Pois eu vou te contar um segredinho. Elas não curtem os apressadinhos, ok? É isso aí, pessoal, e aqui nos despedimos de vocês. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí, pequeno Padawan. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, tá certo? Vão ter muito mais vídeos legais para você. E não esqueça do sininho. Esse sininho. Até o próximo vídeo, pessoal.